Participa. 7 horas. 7 horas. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Quero cumprimentar os irmãos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nessa noite aqui iniciando um culto de adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso, um culto na direção de Varões. Irmãos, então, louvado seja o nosso Deus por essa oportunidade. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, cada dia e cada dia mais nessa terra, até a vinda dele. Irmãos, quero convidar todos os irmãos que estão me ouvindo, todos que estão aqui, para a gente estar levantando um clamor, irmãos, fazendo a oração ao nosso Deus Todo-Poderoso, para a gente estar dando início a este culto de louvor ao teu nome santo. Então oremos ao nosso Deus, para que Deus, irmãos, possa ter misericórdia nas nossas vidas, para que Ele possa nos abençoar, né? E que nós possamos cada dia estar mais forte, né? Para louvar e agradecer o teu nome santo. Então oremos ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, Deus da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, estamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Primeiramente, Deus, para somente agradecer a Deus por todas as coisas, ó Pai, que o Senhor tem feito para nós, ó Deus, por toda a nossa vida, Deus, nossos familiares, ó Pai, Senhor, a todos aqueles, ó Pai, Senhor, a qual o Senhor, Deus, tem acolhido, Deus, que eu tenho certeza que são todos, ó Pai. Senhor, também venho te pedir, Deus, Senhor, abençoar, Deus, essa igreja, Deus, cuide dela, Deus, abençoe, Deus, venha, Pai, cada dia mais dar força, Deus, para cada membro, Deus, para cada um, ó Deus, dessa igreja, Deus, dando sabedoria, Deus, dando graça, meu Pai, Senhor,
e dando, Pai Santo, cada dia mais, Pai Santo, discernimento em Tua palavra, Deus. Venho te pedir, Deus, abençoar o pastor dessa igreja, Deus. Venha abençoar ele, ó Pai Santo, a sua família, Deus. Venha cuidar dele, ó Pai Santo, sempre dando sabedoria, Deus, para fazer a Tua obra, Deus, conforme a Tua vontade, Senhor. Também te peço, Deus, Senhor, abençoe esse ministério, Deus, pastor presidente, Deus. Abençoe ele, Deus, cuida dele, ó Pai Santo. Também, ó Pai Santo, dê sabedoria a ele, ó Pai Santo, para que ele possa, Senhor, sempre conduzir desse ministério, Deus, conforme a Tua vontade, Senhor. Venho te pedir, Deus, Senhor, abençoar cada liderança dessa igreja, Deus. Venha cuidar dele, Deus, de forma especial, Deus. Venha abençoar cada líder, Deus, para que eles também possam, Deus, fazer tudo conforme a Tua vontade, Deus, com estratégia, Deus, para que eles possam, Deus, cada dia mais estar alcançando, Senhor, almas, ó Pai Santo, a qual necessitam da Tua palavra, Deus, a qual necessitam, Senhor, da Tua presença. Eu te peço, ó Pai Santo, se há alguém enfermo, Deus, que o Senhor possa curar, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Se há alguém desanimado, Senhor, alguém, ó Pai Santo, aflito, Deus, alguém que está sem direção, perdido, Senhor, que o Senhor também possa, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, entrar com providência nesse momento, Deus. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível, Deus. Sabemos, ó Pai Santo, que para Ti, ó Deus, não há nada, ó Pai Santo, a qual possa ser impossível, Senhor. Por isso que eu estou nessa noite, Senhor, clamando ao Teu nome santo, Deus, porque eu sei do Teu poder, ó Deus. Eu conheço, ó Pai Santo, quão grande e poderoso Tu és, ó Deus. E por isso, ó Pai Santo, eu te clamo, ó Deus. Cuida de nós, Deus. Abençoe o Teu povo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. E louvado seja o Teu nome santo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, desde já quero aqui deixar a oportunidade para o nosso cooperador irmão Marcos, a qual estará dando seguimento, irmãos, nos hinos da harpa desta noite. Louvado seja Deus. Com alegria eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino de número 112 na nossa harpa cristã. Hino de número 112 da nossa harpa cristã. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Ei, glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão.
Louvado seja Deus. Vamos lá no número 63. Marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com seu imenso amor, trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a
Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, irmãos. Deus continua abençoando o Mark, né, que ele cada dia mais possa crescer no dom do louvor. Irmãos, quero aqui já convidar todos que estão me ouvindo e, se possível, aqueles que estão presentes, para estar abrindo nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 17 a seguir. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 17. Uma passagem bem conhecida, né, irmãos? Que é o Sermão da Montanha, né? Mas louvado seja Deus por essa palavra. Então, leremos Lucas capítulo 6, versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: E descendo com eles para um lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e das costas e da costa marítima, e de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, que eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. E levantando os olhos para os céus, para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem ao vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, enxutai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim fazia aos seus pais, aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque vós lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que a vós que ouves, digo: amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhes também a outra, e ao que houver tirado a capa, nem a túnica recuseis. E de qualquer que te pedir, e ao que te tomar, e ao que te deu, não lhe tornes a pedir. E como vos quereis que de maneira, fazei-vos também. E se amardes os que os amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que o amam. Amam os que o amam. E se fazeres bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àquele que tem, se emprestares àqueles de quem esperais, tornar a receber, com recompensa tereis. Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sedes, pois, misericordiosos, também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados,
Não condeneis e não serei condenados. Soltai e sorta-vosão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida que os medires, também vos medirão de novo. E disse-lhes uma parábola: porventura um cego guia outro cego? Não cairão ambos numa cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. E porque atentas tu no argueiro que está no teu olho, se no olho do teu irmão, e não repares a trava que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, e não atentando tu na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e não vereis bem para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figos dos espinheiros, nem se vindam uvas dos abrolhos. Homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do seu tesouro do seu coração tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fareis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e a observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a sua casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre uma rocha. E vindo a enchente, bateu com perto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas os que ouvem e não pratica é semelhante ao homem que edificou a tua casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com o império a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Louvado seja Deus, irmãos. Uma passagem até extensa, né, irmãos? Mas, irmãos, peço perdão pelas gaguejadas, mas eu tenho certeza que os irmãos conhecem bem essa palavra e entendem, irmãos, o sermão da montanha, que é uma lição, né, irmãos, para todos nós que somos cristãos, irmãos, e professamos nossa fé ao nosso Jesus Cristo, Salvador de todos nós, irmãos. Então oremos, irmãos, uma vez mais, para que Deus, irmãos, possa abençoar tremendamente esse culto, irmãos, para todos nós que estamos aqui presentes, irmãos, e para todos vocês que estão ouvindo nessa noite esse culto de louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então oremos uma vez mais, nosso Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa, irmãos, nos abençoar neste culto, que nós possamos, irmãos, verdadeiramente adorar esse Deus Todo-Poderoso, porque sabemos que Ele é dono de toda honra e de toda glória. Então oremos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez, Deus, estamos nesse momento, Deus, neste culto, Deus, de louvor ao Teu nome santo, Deus, porque Tu és merecedor de toda honra, de toda glória, Deus, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e sabemos, ó Pai Santo, que não há ninguém, ó Pai Santo, maior do que Ti, ó Deus, que não há ninguém que mereça, ó Pai Santo, ser vangloriado, Deus, além de Ti, Senhor. Por isso, ó Pai Santo, estamos aqui nessa noite, Deus, para Te engrandecer e Te louvar, Deus, e adorar esse santíssimo nome, ó Pai. Mas também, Senhor, mais uma vez, Deus, estou aqui diante de Tua presença, pedindo, Deus, abençoar, Deus, a todos aqueles, ó Pai Santo, a qual estão, ó Deus, ouvindo este culto, ó Deus. E também, Deus, pedir àqueles que não têm a oportunidade, Deus, que o Senhor possa, ó Pai Santo, da mesma forma, estar abençoando a minha vida, Deus. Cuida, ó Pai Santo, dessa cidade, Deus. Cuida, Deus, desta igreja, Deus. Abençoe cada um, Deus, de forma especial, Deus. Como eu já te pedi, Deus, eu venho pedir mais uma vez, Deus. Se alguém, ó Pai Santo, desanimado, Deus, ou alguém enfermo, Deus, ou algo, ó Pai Santo, qual esteja impedindo, Deus, dele estar, Deus, diante da Tua presença, eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, abençoa ele, Deus.
Cuida dele, Deus, imita com providência, Deus. Mostra para ele, Deus, o verdadeiro caminho, Pai, para qual eles têm que seguir, Deus. Para que eles possam, Deus, cada dia estar mais fortes, Deus, mais firmes, Deus, diante da tua presença, Deus, conforme a tua palavra, Pai Santo. Eu te peço, Deus, abençoe tremendamente esse culto, Deus. Abençoe, Deus, esse conjunto de varões, Deus. Abençoe esta igreja, Deus. Abençoe essa liderança, Deus. Abençoe, Deus, a todos nós, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quero que nesse momento, já deixando a oportunidade para o nosso jovem Regis, está fazendo aquilo que o Senhor já colocou em teu coração nessa noite. E saudações na paz do Senhor Jesus, amém? Quero ler aqui somente o versículo 5 do livro de João, capítulo de número 12, versículo 26, a palavra de Deus dizer que se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Novamente, se alguém me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nosso Deus é tremendo e poderoso, irmãos. Irmãos, eu tive a oportunidade de estar hoje lendo a leitura oficial, irmãos. E estava um pouco de tempo, irmãos, antes de passar para o nosso preletor essa noite. Eu queria, irmãos, só frisar, irmãos, alguns versículos que eu tive a oportunidade de ler, irmãos. Olhando ali fora, nos tempos chuvosos, né? Me veio, irmãos, algumas palavras na mente que vem de encontro, né, com o versículo 48 e 49, a qual tive a oportunidade de ler essa noite, né, de Lucas capítulo 6, versículo 48 e 49, que, irmãos, repetindo novamente, é semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com o impeto a corrente naquela casa, e nada pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas ao que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com o impeto a corrente, e ela logo caiu naquela casa. Louvado seja Deus, irmãos. Com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, aqui em Lucas capítulo 6, versículo 48 e 47, perdão, 48 e 49, irmãos. Vendo essa chuva, irmãos, me lembro de uma época qual eu tive a oportunidade de trabalhar como servente, irmãos, como pedreiro, e eu tenho certeza que os irmãos também conhecem bem, irmãos, esse tipo de situação, a qual fala, irmãos, que aquele que fez o seu alicerce sobre a rocha, irmãos, se cavou bem fundo, para que o seu alicerce tivesse uma estrutura, né, irmãos? A gente já ouviu muitos pregadores, muitas pessoas pregando e falando, irmãos, sobre essa palavra, irmãos, e a gente, muitas vezes, a gente acaba esquecendo, irmãos, e deixando de entender, irmãos, quais são os verdadeiros fundamentos da palavra do Senhor, irmãos, por questão da correria do dia a dia, por questões de lutas, de adversidades, inúmeras coisas, irmãos, podem nos deixar despercebido da palavra do Senhor, irmãos, e do que Ele realmente quer em nossas vidas, irmãos. E olhando, irmãos, o versículo 48, irmãos, que diz que o homem prudente, irmãos, ele edificou a tua casa sobre a rocha, irmãos, cavou bem fundo, fez um alicerce, né, irmãos, em um lugar, irmãos, firme, né, irmãos, mesmo, irmãos, que onde a gente coloca, né, irmãos, os plantas dos nossos pés também, né, irmãos, onde a gente coloca, né, irmãos, onde a gente quer se firmar, né, irmãos, é muito importante, irmãos. Por isso que eu falo, irmãos, e concordo com muitos pregadores, irmãos, pastores, obreiros, falando, irmãos, que o melhor lugar que a gente pode estar, irmãos,
é na casa do Senhor, né, irmãos? É junto, irmãos, de pessoas que verdadeiramente pregam o Evangelho do Senhor, irmãos. Pessoas que verdadeiramente, irmãos, seguem o Evangelho do Senhor, irmãos. Essas, irmãos, são as pessoas que podem nos ajudar, irmãos, a nos alicerçar na palavra do Senhor. Porque se a gente anda, irmãos, com pessoas ruins, com pessoas a qual não tem a mesma, irmãos, crença do que nós, irmãos, a mesma convicção que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, com certeza, irmãos, você correrá um grande risco de ser corrompido, irmãos. A palavra de Deus diz, né, irmãos, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né, irmãos? A palavra do Senhor diz assim, irmãos, e diz, irmãos, que os bons costumes não podem ser corrompidos, irmãos. Então, irmãos, tome cuidado, irmãos, com quem tu andas, irmãos, com o que você anda praticando e fazendo, irmãos, que se for algo, esteja, irmãos, fazendo o seu alicerce, irmãos, se de alguma forma, irmãos, construído sobre a terra, irmãos, que os irmãos procurem rochas para se firmar. A gente vê, né, irmãos, nesse tempo chuvoso que eu até comentei, uma casa, irmãos, a qual tem seu alicerce sem ser em cima de uma fundação, né, irmãos, a qual não tem firmeza, irmãos, e acaba, irmãos, cedendo, irmãos, a alicerce vem a rachar. Se tiver uma casa construída, irmãos, ela terá rachaduras, ela pode vir a cair, irmãos, e será tudo perdido, irmãos, terá que começar tudo de novo, irmãos. Então, irmãos, tome cuidado, irmãos, onde você está plantando, irmãos, as plantas dos teus pés. Sempre peça sabedoria ao Deus Todo-Poderoso, sempre peça discernimento para saber onde você está firmando a tua casa. Porque, irmãos, nós temos que firmar nossa casa no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha, irmãos, que pode nos firmar e não deixar que nenhum enchente, que nenhum vendaval ou nada possa nos abalar a ponto de deixar a nossa fé descair, de deixar a apostasia entrar nos nossos corações. Que, irmãos, a palavra de Deus diz que a gente não deve olhar nem para a direita e nem para a esquerda, né? Mas somente para o autor e consumador da nossa fé, né? Temos que manter nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, irmãos, que com certeza estamos na rocha, sem que o inimigo com as suas setas possa de alguma forma nos abalar e deixar de nós trilhar a caminhada para morar no céu com o nosso Deus Todo-Poderoso, irmãos. Então, irmãos, toma cuidado, irmãos. Ainda mais nesse tempo que estamos vivendo, um tempo que é difícil, irmãos, um tempo a qual é uma novidade para todo mundo, né? A qual estamos vendo aí brigas políticas, crises na saúde, empresas fechando, desemprego aumentando, irmãos, todo esse processo aí que deixa a gente preocupado, né? E a gente não sabe ao certo o que vai acontecer amanhã, mas nós que somos cristãos, irmãos, sabemos que Deus tem o melhor para nós, irmãos. Independente da nossa situação hoje está difícil, sabemos que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele terá o melhor para nós. Se assim vier, irmãos, a gente está partindo para agora, irmãos, pode ter certeza, se você estiver com Cristo para o melhor lugar, você irá, com toda certeza. Então, irmãos, sempre mantenha firme o nosso Senhor. Se há alguma doença, irmãos, a palavra de Deus diz que o nosso Deus não é nada impossível, né? Que nós se clamarmos no nome do Santo Deus, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, nada poderá ser impossível. Sabemos que podemos todas as coisas, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então não deixe de acreditar nesse Deus. Não deixe de alguma forma a apostasia entrar no teu coração. Mas creia nesse Deus Todo-Poderoso. Creia no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual veio nessa terra, né, para pagar com o preço de sangue, para que nós possamos estar aqui, né, proclamando a tua palavra, né, tomando santa ceia, e cada dia mais, irmãos, ficando mais abençoado. Sabemos que a cada minuto que passa, irmãos, nós estamos mais perto da vinda do nosso Senhor, né, irmãos? Então, irmãos, é um momento que a gente anseia pela vinda do nosso Senhor. Mas por vários momentos, irmãos, da sua vida, como a Bíblia fala, irmãos, porque o inimigo fica ao nosso derredor, esperando o momento certo para que ele possa, de alguma forma, te atingir. Né, irmãos? Toma cuidado, porque não sabemos a hora que o nosso Deus Todo-Poderoso virá o teu filho buscar a tua igreja. Como tem costume de dizer, irmãos, talvez daqui
alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, alguns dias, né? A gente não sabe, mas sabe que Ele virá, irmãos. E por algum vacilo, por alguma falha, a gente pode estar perdendo a nossa salvação. Então tomamos bastante cuidado, irmãos. Não sabemos a hora que o nosso Cristo virá buscar a tua igreja. E sabemos, irmãos, que o dia que Ele virá como um justo juiz, né? Para abençoar aqueles que realmente puseram a mão na água, aqueles que realmente buscaram o teu galardão com o nosso Cristo, Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, deixe essas palavras em nome de Jesus Cristo e peça que o Espírito Santo de Deus fale mais em cada vida, entender a verdadeira graça que é servir a Deus. E sabemos, irmãos, que Deus é tremendo. Dificuldade, a gente tem luta na nossa vida. Às vezes a gente na madrugada, ou em algum dia, algum momento da sua vida, você acha que está tudo perdido e você se desespera. Mas Deus, né, irmãos, por algum nos dá força que nada está perdido. Mas é somente um vendaval, é somente um momento de aprendizado, de estruturação. Que sabemos, irmãos, que às vezes a gente passa por uma situação difícil e a gente fala, não vou dar conta, mas a gente supera, passa, e quando chega lá na frente que aparece alguma situação difícil, fala, já superei uma vez e vou conseguir superar de novo. Ou você sabe como agir naquela situação. Então, irmãos, todas as coisas é para o nosso bom proveito, seja boa ou seja ruim, é para o nosso bem. Então, irmãos, sempre peguem os aprendizados que Cristo tem colocado em nossas vidas. Que a gente acha que por ser ruim, por ser uma situação difícil, a gente acha que pode ser algum castigo, a gente acha que pode ser alguma coisa que a gente fez de errado, né? Mas não pense por esse lado, irmãos. Pensa que Cristo está te moldando. Vi uma pregação do pastor, irmãos, falando sobre os vasos de barro, né? Você está na mão do oleiro, né, irmãos? Sendo moldado, sendo preparado para morar no céu. E sabemos, irmãos, que no céu não é, irmãos. Então Cristo, de alguma forma, está trabalhando na tua vida. Não se desvie dele. Mantenha-se no caminho da porta estreita, porque Ele te abençoará certamente. E eu imagino que um dia você estará falando, né, face a face, com a palavra do Senhor, lá na glória, com cada irmão que teve a mesma perseverança que você, que teve a mesma fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus, irmãos, que Ele possa abençoar vocês cada dia mais tremendamente. E louvado seja Deus. Vamos, desde já, quero aqui convidar o nosso cooperador irmão Maio, né, que estará pregando a palavra do Senhor nessa noite. O Espírito Santo de Deus possa falar conosco tremendamente através da tua palavra e que nós possamos estar com os corações abertos para receber essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Maio está com toda a liberdade. Marcos 16:15. Eu creio que a maioria dos cristãos conhece essa passagem de cor salteada, que nos diz assim a palavra de Deus. Marcos 16:15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos orar nessa noite. Nosso Deus, é para nós uma oportunidade de agradecermos ao Senhor pelos inúmeros benefícios que o Senhor a nós tem concedido. E mais do que isso, Senhor,
nós também queremos te agradecer, Senhor Deus, por todas as vezes que o Senhor também, Senhor, teve que nos repreender, nos castigar, por todas as vezes que o Senhor disse não para nós, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que o Senhor cuidou, Senhor, da sua igreja, dos seus filhos. Obrigado. Essa é uma noite oportuna, Senhor Deus. Alcança, Senhor, vidas e corações, Senhor Deus, por intermédio da sua palavra, edificando, Senhor, a nossa fé, Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, que nessa noite nós seremos edificados por Ti, Senhor. A nossa única e total dependência, Senhor, está relacionada a Ti, o nosso único e verdadeiro Deus. Seja conosco nos direcionando, seja conosco, Senhor, fortalecendo a nossa fé pela Sua palavra, Senhor. Nós, Senhor, precisamos de Ti, Senhor Deus. Marca essa noite nas nossas vidas, fala aos nossos corações pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, no Evangelho segundo escreveu, segundo relatou o evangelista Marcos, no capítulo 16, e versículo de número 15, está dada uma ordem aos discípulos, está dada uma ordem à igreja. Se nós observarmos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que uma igreja cumpria um papel missionário. A igreja do primeiro século, ela cumpria o seu papel fazendo missões, isso mesmo. A igreja do primeiro século, ela evangelizava, ela testemunhava. Para eles não tinham tempo perdido, não. A perseguição era ferrenha. A perseguição sobre a igreja do primeiro século era muito grande, irmãos. Os grandes imperadores romanos perseguiam, matavam, assolavam os cristãos da igreja do primeiro século. E quanto mais o sangue dos mártires, quanto mais o sangue da igreja, dos cristãos, eram derramados, mais a igreja crescia. Quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais a igreja crescia. Isso de fato é real, se nós observarmos na história, irmãos. A igreja ela cresceu de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 47, que todos os dias Deus acrescentava no número de salvos da igreja. Todos os dias vidas eram alcançadas. Todos os dias, irmãos, uma pessoa era salva, alguém ganhava uma vida para Jesus. Todos os dias. Essa obra missionária era feita, era cumprida na igreja do primeiro século. Eles começaram com aproximadamente 120 cristãos. No capítulo 2, esse número aumenta, é quase 3.000 almas que haviam sido salvas. No capítulo 4, versículo 4, esse número chega agora a quase 5.000 almas, diz a palavra de Deus. No capítulo de número 8 do livro de Atos, a Bíblia não fala mais de números, agora a Bíblia está falando de uma grande multidão. Era grande a multidão dos que criam. Ou seja, a igreja do primeiro século cumpria o seu papel. Ela evangelizava, ela pregava, ela anunciava Jesus para as demais pessoas. Mas nós observando o contexto, irmãos, que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo em dias difíceis. O mundo está sendo assolado por essa pandemia, e talvez para alguns há uma dificuldade no evangelismo, há uma dificuldade na pregação do evangelho. Mas observe comigo um contexto bíblico que Jesus usou para evangelizar. Preste atenção, porque muitas das vezes, irmãos, nós temos uma visão errada de evangelizar. Nós estamos esperando grandes multidões vir até a igreja, nós estamos esperando grandes cruzadas evangelísticas para evangelizar. Nós queremos subir em um palco onde está, em uma localidade onde uma grande multidão está localizada para evangelizar essas pessoas através de aparelhos de som. Não. Hoje, meus irmãos, através das redes sociais nós encontramos meios, métodos para evangelismo. Mas não é isso que eu quero ratificar essa noite. Preste atenção. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, irmãos, nós temos uma oportunidade, e eu vejo que nós temos que abrir os nossos olhos para isso, para o evangelismo. Nesses dias difíceis, sim. Se
nós não podemos sair às ruas, bater em porta, ir de casa em casa para evangelizar, preste atenção, você tem a oportunidade de evangelizar a sua família que ainda não se converteu a Cristo. Se nós olharmos para as circunstâncias e ver impedimentos, almas não serão alcançadas, vidas não serão alcançadas, o reino de Deus não vai avançar. Se nós olharmos para as circunstâncias e vermos impedimentos, não. Mas se nós olharmos, irmãos, para as circunstâncias e vermos possibilidades, o reino de Deus vai avançar, vidas vão ser alcançadas, pessoas vão se render a Cristo. Qual que é a oportunidade da igreja atual de evangelizar hoje? Nós podemos, ou você pode observar que alguém na sua casa, alguém na sua família que ainda não se rendeu a Cristo, alguém na sua família, um ente querido, um parente, que ainda não foi alcançado pelo Evangelho. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele nos dá uma lição muito importante. Ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho, porque eu sei que esta é a minha obrigação, que isto me foi imposto. Essa obrigação me foi imposta. Qual a obrigação? A obrigação de pregar, de anunciar o Evangelho, de levar a boa notícia de salvação aos pecadores. Uma das características de um cristão que nasceu de novo é que ele tem uma sede por almas, ele tem uma sede por ganhar almas. Uma das características da igreja do arrebatamento é que ela tem uma sede por ganhar almas, ela ama almas. Nós precisamos voltar, irmãos, a amar almas, a orar por almas e a evangelizar almas. Nós estamos ocupando as nossas orações com coisas, quando na verdade nós temos que, meus irmãos, voltar a ocupar as nossas orações com almas. Orar por almas, orar por pecadores, pessoas que precisam ser alcançadas. É muito fácil, irmãos, começar a orar, o difícil é continuar orando. Preste atenção. A oração é um dos métodos que nós podemos usar para que vidas sejam alcançadas. Sabe por quê, irmãos? Porque a pregação e a oração faz, irmãos, no coração do pecador aquilo que nós não podemos fazer. O que nós devemos fazer é pregar e orar. A mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. A oração não é para nós, a oração é para Deus. E é Deus quem vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Não podemos negligenciar a obra missionária que o Senhor nos chamou. Nós precisamos amar, meus irmãos, as almas. Nós precisamos amar, meus irmãos, os pecadores. Há uma geração correndo, andando em passos largos para o inferno. Nós não podemos viver uma vida em indiferença com as almas que estão se perdendo, irmãos. É tempo de nós sentirmos a dor, o clamor das almas, porque elas estão clamando. E somente o arrependimento, e somente a mensagem, aquilo que João Batista pregou, aquilo que Jesus pregou, o Evangelho que eles anunciaram. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Vai fazer com que essas almas sejam alcançadas, porque a ordem é: ide pregai o Evangelho a toda criatura. A responsabilidade nos está outorgada, a responsabilidade nos está dada. Deus nos deu a responsabilidade de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, meus irmãos. Nós não podemos negar este mandamento, nós não podemos recusar este mandamento. Observando nas Escrituras, preste atenção. Tem muita gente que acha que anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para cumprir o ídolo de Jesus, precisa pregar para grandes multidões. Não, preste atenção.
No capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, um dos maiores sermões de Jesus está ali descrito. Jesus está conversando agora com um fariseu, um mestre da lei, um doutor da lei. O nome dele é Nicodemos. E um dos maiores sermões de Jesus, não foi para uma multidão não, irmãos, preste atenção. Um dos maiores sermões de Jesus sobre novo nascimento, nascer de novo, não foi pregado por uma grande multidão, foi pregado por uma única pessoa, Nicodemos. No capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós podemos observar que Jesus não está pregando novamente por uma grande multidão. Jesus está pregando por uma única mulher, uma samaritana, no poço de Jacó. Preste atenção. O primeiro, um dos grandes sermões de Jesus para Nicodemos, uma pessoa, nascer de novo. Segundo sermão, capítulo 4 do Evangelho segundo, ou capítulo 5, se não me engano, do Evangelho segundo escreveu João. Jesus está pregando agora para uma mulher samaritana. Uma mulher samaritana. Jesus era judeu. A mulher samaritana. Judeu e samaritano não conversavam. Não tinha diálogo, não tinha conversa, não tinha bate-papo com judeu e samaritano. Jesus está quebrando agora as barreiras que o homem construiu. E ele está evangelizando agora uma mulher samaritana. E um dos grandes sermões de Jesus, um dos grandes sermões conhecidos de Jesus, um dos maiores sermões de Jesus, foi para uma única mulher, foi para um único homem, Nicodemos, e a mulher samaritana. Nós vemos claramente, irmãos, Jesus evangelizando uma pessoa, Jesus falando em particular com pessoas. Preste atenção, nós precisamos quebrar essa mentalidade de que nós só temos que evangelizar para multidões. Não. Nós temos e devemos evangelizar particularmente pessoas, amigos de trabalho, amigos de escola, parentes, família, pai, mãe, irmão, primo, prima, tio, tia, avô, avó, amigo de escola, amigo de trabalho. Preste atenção, irmãos. Jesus andava muitas das vezes com multidões em uma figueira alta para ver Jesus. Jesus chama Zaqueu, entra na casa de Zaqueu, evangeliza Zaqueu. Zaqueu é alcançado pela graça e pelo evangelho de Jesus. Preste atenção, mais uma vez, irmãos, Jesus está evangelizando para uma única pessoa. Nós temos que entender que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quebremos em nós essa mentalidade de evangelizar apenas para multidões. Nós precisamos contagiar, irmãos, pessoas em particular com a nossa fé. E quando nós temos uma mentalidade de que nós temos que evangelizar somente multidões, em um momento como esse que nós estamos vivendo, nós não vamos evangelizar ninguém, porque multidões não podem se reunir em um momento como esse que nós estamos vivendo. Se nós continuarmos com essa mentalidade de que nós só devemos evangelizar multidões, nós não vamos evangelizar ninguém, ninguém vai ser alcançado, almas não vão se converter a Cristo, porque no momento como esse, em uma circunstância como essa que nós estamos vivendo, nós não podemos nos reunir com grandes multidões. Cruzadas evangelísticas são importantes? Sim. Pregações para multidões são importantes? Sim. Porque muitas das vezes, irmãos, tem um próximo, tem um amigo que está sentado do nosso lado, no trabalho, na escola, em casa, nosso parente, precisando ouvir uma palavra, precisando ser evangelizado, precisando ouvir as Escrituras, uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus. E nós que somos cristãos, estamos escondidos atrás da nossa fé. E nós não conseguimos evangelizar, ou nós, por vergonha, ou por timidez, nós não evangelizamos, e nós temos que quebrar isso em nós. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Preste atenção. A tradução para tímidos em Apocalipse, capítulo 21 ou 22, se não me engano, a palavra tímidos é covarde, aquele que tem medo de anunciar, de expor a sua fé. Nós não podemos nos curvar a isso, irmãos, nos dobrar a isso. Nós não podemos viver uma vida com medo. Se eu me envergonhar do Evangelho de Cristo, quando o Filho do Homem vier na sua glória com os seus santos anjos, Ele também se envergonhará de nós, Ele também se envergonhará de mim. E ai de mim se não pregar o Evangelho, ai de mim se não pregar as Escrituras, ai de mim se não anunciar, porque está escrito, ide por todo mundo pregar o Evangelho. É por todo mundo, irmãos, que o Evangelho deve ser anunciado, o Evangelho deve ser pregado. É o primeiro ponto que nós conversamos aqui nesta noite.
O segundo ponto, irmão, você não precisa de invenções para pregar o Evangelho. Você não precisa de métodos novos, mundanos, para anunciar a boa notícia de salvação. Preste atenção. Os grandes reformadores, os cristãos do primeiro século, eles usavam somente uma coisa para alcançar almas: a pregação da palavra de Deus. Eles evangelizavam uma boa notícia de salvação aos pecadores, e almas eram alcançadas, e vidas eram alcançadas. Isso me impressiona, porque hoje muitas pessoas querem usar métodos para atrair pessoas. E quando você usa métodos para atrair pessoas, quando você usa métodos para alcançar almas, a partir do momento que você para de usar aquele método, essa pessoa desvia da fé, porque ela vai sentir falta daquilo que você usou para alcançar ela. Preste atenção. A partir do momento que você usa exemplo, se você quer alcançar almas, e para alcançar almas e para alcançar vidas, você quer reunir pessoas em festas, em grupos. A partir do momento que você deixar de reunir pessoas em grupos e festas e diversões, a partir do momento que você parar e deixar de fazer isso, aquelas pessoas vão sentir falta e elas não vão permanecer na fé, porque foi aquilo, a festa, a atração, o entretenimento que atraiu aquela pessoa. Preste atenção, a única coisa que deve, irmãos, fazer com que um pecador se arrependa não são entretenimentos, não, é a palavra de Deus que alcança o coração do pecador. A mensagem de arrependimento era isso que a igreja do primeiro século fazia: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Está em Atos capítulo 4 essa passagem. E venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor, pela presença de Deus. Nós não podemos, irmãos, usar métodos mundanos para alcançar almas, não. Nós devemos usar aquilo que a Bíblia nos ensina: a pregação, o evangelismo, a oração, a comunhão, a santificação. E essas vidas então serão alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Chega de entretenimento para alcançar almas, chega de entretenimento para alcançar vidas. Deus não usava entretenimentos para alcançar almas na antiga aliança, e não planejou isso na nova aliança com a sua igreja. Preste atenção. As demais nações, ainda que o povo judeu tenha falhado nessa missão. Por quê? Preste atenção. Deus deu a lei, o tabernáculo para Israel, os mandamentos para Israel. Para quê, irmãos? Para que Deus deu a lei? Qual que é o símbolo da lei? Qual que é o símbolo do tabernáculo? Qual que é o símbolo dos mandamentos? Qual que era o símbolo de tudo isso? Tudo isso apontava para quê? Cristo, 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 Cristo. Tudo isso apontava para Jesus. Deus chamou Israel e diz para Israel: vocês serão santos como o Senhor nosso Deus, Ele é santo. A missão de Israel era ser exemplo para as demais nações, levar Deus para as demais nações, para que outras nações fossem alcançadas pela palavra, alcançadas pelo exemplo de Israel. Mas Israel falhou. Eles não entenderam o real significado da lei, não. Eles queriam apenas se separar das demais nações, ainda que isso fosse obrigatoriedade. Mas eles não entenderam, irmãos, que um dos objetivos de Deus, um dos propósitos de Deus para com Israel, é que o nome do Senhor fosse glorificado por intermédio de Israel nas demais nações. É que as outras nações fossem alcançadas por Deus através da nação de Israel. Mas Israel falhou na sua missão, porque eles não entendiam mais o real significado da lei, o real significado dos mandamentos, o real significado do tabernáculo. Eles desprezavam as demais nações, eles humilhavam as outras nações. Isso é o que Israel fazia. E nós não podemos, irmãos, viver uma vida indiferente quanto ao amor ao próximo. Nós não podemos. Israel perdeu o entendimento disso. Agora preste atenção: quando Israel está no cativeiro, no Egito, Deus decide libertar o povo hebreu, o povo de Israel. Mas todas as vezes que Moisés se apresenta diante de Faraó, preste atenção, Deus endurece o coração de Faraó. Por quê? Por que Deus estava endurecendo o coração de Faraó? Deus queria mostrar sinais, maravilhas, e queria soltar, libertar o seu povo com a sua forte mão.
mas ele queria também fazer com que o nome dele fosse conhecido entre os egípcios, o nome de Deus fosse glorificado entre os egípcios, entre Faraó. Esse era o objetivo de Deus, era fazer com que ele fosse exaltado, ele fosse glorificado, por intermédio dos sinais, por intermédio da libertação do povo de Israel. Isso era o objetivo de Deus, isso era o plano de Deus para com Israel. A libertação era para que Deus se fizesse conhecido por meio do povo de Israel. Não é diferente com a igreja, irmãos. A vida de separação, a vida de santidade da igreja tem como objetivo fazer com que Deus seja glorificado em nós. E quando Deus é glorificado em nós, nós estamos envergonhando o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos